Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula de revisão, tá? E nessa semana eu vou fazer a revisão da unidade 1, 2 e 3 da apostila aí de vocês, tá? Então abre aí na primeira unidade, vamos falar primeiro de acústica, tá? A acústica fala exclusivamente de ondas sonoras, tá? Então vamos falar todo tipo de onda sonora, tá? E a primeira coisa que ele fala é como que é uma onda sonora. A onda sonora, ele rarefaz e comprime o ar à nossa volta, tá? Mudando, fazendo aí pequenas alterações de pressão que chega aí até os nossos ouvidos. Bom, e essas alterações de pressão têm uma determinada frequência, tá? Nós humanos não somos capazes de ouvir todas as frequências, tá? Nós somos capazes de ouvir de 20 a 20 mil Hz, conforme aí tá uma tabela aí na apostila de vocês, ó. Ele mostra aí aonde somos capazes de ouvir, tá? Outros animais ouvem sons de baixa frequência e outros, e assim como o morcego, por exemplo, ouve sons de alta frequência, tá? Tem um ouvido bem mais desenvolvidos que o nosso. Bom, também fala da velocidade do som, tá? A velocidade do som vai depender do meio onde ele está se propagando, tá? Sendo aí que tem muita diferença entre sólido, líquido e gasoso, tá? Você vê aí que no ar, por exemplo, tá variando de 331 a 340 metros por segundo, né? Em outros materiais, como no ferro, por exemplo, já tem uma velocidade muito maior, que está em torno de 5.130 metros por segundo. Bem alta, né? Bom, também está falando da distinção do som, tá? Eu deixei aqui como distinção do som a altura e a intensidade, tá? A altura está relacionada à frequência. Então, toda vez que eu falar de altura do som, eu vou estar me relacionando à frequência. Está se relacionando à frequência. Quer dizer, um som alto, ele tem uma maior frequência e é um som agudo. Opa! Significa que ele é um som, ó, alto, de maior frequência e um som agudo. A minha voz é um som agudo, porque eu tenho minha voz sai com uma frequência aí maior. Um som baixo é um som de menor frequência e é um som grave. Geralmente os meninos, né, tem aí um som mais grave, tá? Intensidade sonora está relacionada à amplitude. Está relacionada à amplitude desse som, tá? E um som mais intenso, tá? É como um som como se estivesse gritando, você dispõe de mais energia. Quer dizer, você vai precisar de mais energia para aumentar a intensidade do som. Você grita, você faz mais força com as suas cordas vocais. Quando você coloca aí no amplificador, você aumenta a amplitude desse som, você aumenta a intensidade desse som, para que ele tenha um alcance aí maior, tá? A amplitude, ela tá muito relacionada a nível sonoro, tá? Cuidado aí, porque a intensidade aí pode causar, um som muito intenso pode causar aí sérios danos aí à audição humana, certo? Bom, aqui eu coloquei os demais fenômenos do som, tá? Fala da reflexão, que o mais conhecido, né, que a gente ouve muito falar, é o eco. E a reverberação, o eco e a reverberação, tá? Temos também a refração do som. Na apostila de vocês tem até desenhos, né, representando a refração do som, que é quando ele muda de velocidade ao mudar de meio. Se ele muda do ar para a água, ele muda as características desse som.
Uma delas é a velocidade, tá? Mas independente disso, uma característica que não muda na refração é a frequência, tá? Então a frequência ela é constante. Então é bom deixar aí anotado, tá? A difração, que é a capacidade aí do som de contornar objetos, né? Mesmo você estando aí num outro cômodo, você consegue aí ouvir, né? O professor falando, um parente na casa falando, você consegue ouvir, porque o som faz todo um contorno aí, desde a fonte, que é a pessoa que está falando aí, até o receptor, mesmo estando aí a uma boa distância, tá? E com vários obstáculos aí na frente. Então, o som ele sempre contorna aí os obstáculos, né? Até enquanto ainda a sua intensidade permitir, tá? Interferência, tá? Quantos dois sons aí sofrem uma interferência, um atrapalha o outro, tá? A gente imagina geralmente na escola, né, com todos os alunos falando, né, você não entende nada, porque um está sempre interferindo com o outro, né? Por outro lado, num concerto musical com vários instrumentos, né, todos tocando aí na mesma frequência, ocorre uma interferência construtiva e sai aquela melodia aí muito bonita. Tá? Ressonância, né? Ressonância ocorre quando um objeto vibra na mesma frequência natural que um outro objeto, tá? Quando isso ocorre, acontece que os dois objetos acabam vibrando na mesma frequência e aumentando aí a sua amplitude e sua intensidade, tá? Ocorre muito no caso do violão, tá? O músico ele toca as cordas do violão, mas é todo o violão que ele soa aquele som do violão, porque todo ele vibra na mesma frequência, tá? Esse é um exemplo de ressonância, tá? O outro que eu esqueci de colocar aí é o timbre. O timbre, né? O timbre é muito usado aí por músicos, né? Que representa aí uma característica específica, né? De um objeto, né? Quando cai um copo de vidro, você sabe que é um copo de vidro que caiu, tá? Você sabe que é uma barra de madeira, uma barra de ferro que caiu. Por quê? Porque ele tem um som característico, tá? O timbre, ele caracteriza o som, tá? Você sabe que eu estou falando devido ao som da minha voz. Você sabe quando é sua mãe que está chamando? Porque você conhece o timbre da voz da sua mãe. Então, é o que caracteriza o som. Você sabe, por exemplo, que é um copo de vidro que quebrou, porque você já acostumou com aquele timbre, com aquele som específico do copo de vidro. Isso vai caracterizar, por exemplo, um copo de vidro faz barulho diferente que o outro, porque não é só o material, é o material, o formato, a composição que ele está, se tiver alguma coisa dentro ou não. Então, o timbre é a característica que distingue aí os objetos, distingue também os instrumentos musicais, ele distingue aí como um todo. Certo, pessoal? Bom, aí falta ainda a unidade 2 e a unidade 3, tá? Essas unidades aí estão falando de cordas e tubos sonoros. Eu vou fazer um vídeo separado só para cordas e tubos sonoros. Certo, pessoal? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau.